silêncio, é 1 minuto de silêncio. É o corte. Vamos lá. Vou voltar, então. Porque quem se perdeu fui eu. Como que funciona Não, o eu crédito? falei que eu ia voltar e você volta? Peraí. Peraí que agora eu tenho uma ideia agora. ESG. Governança. Pode falar. Não, manda bala. Agora fudeu, porque eu também me perdi agora. Como tema do dia: transição energética, energia solar e o futuro sustentável no Brasil. Bem-vindo a mais um 360 Talks, o nosso podcast, onde a gente conecta futuro, negócios, inovação e impacto real. Eu sou Luiz Eduardo, mais conhecido como Du, e estou aqui na bancada com Alex Terras. Fala, Du. Hoje a gente vai ter um papo que é sobre energia, é um papo sobre economia, e eu acho que é um processo de transformação rápido e que vai refletir aí no nosso futuro, seja na sustentabilidade ou até na nossa economia. E vamos ouvir quem sabe, né? Para falar de energia solar, sustentabilidade, carros elétricos, ESG e tudo que está por trás dessa revolução. Então hoje a gente recebe um cara que vive isso todos os dias. Ele é empreendedor, especialista em soluções solares e fundador do ISC Solar, um instituto voltado Solar e carbono. para a linha solar e de carbono. Exato. Bem-vindo ao 360 Talk, Samir. Obrigado, Du. Obrigado, Alex. Prazer estar com vocês aqui. É um assunto que está na retina de todo mundo, mas ainda gera muita dúvida. A desinformação do setor de energia solar, principalmente, ainda é muito grande entre os empresários do Brasil, e a gente está aqui para poder colaborar e ajudar vocês. Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar Eu que todo agradeço. esse conhecimento com a gente. E eu que agradeço aí pela oportunidade de poder estar aqui e esclarecer essas dúvidas que vem todo dia assolando aí os empresários que querem investir em energia solar. E depois do podcast de energia solar, depois ele vai fazer um de basquete. Ele andou fazendo uns vídeos de IA para me mostrar, me impressionando aí. A gente tá para marcar um jogo de basquete aí. Estão assim, convidados, né? Basquete, jogo desde os 8 anos, é meu esporte, além de carro de fórmula também, que eu gosto bastante, mas o basquete faz parte do dia a dia assim, da nossa vida. Boa, Bacana. Vai ter alguma fotinho pra gente colocar aqui, ele jogando basquete? Vai. Tem um videozinho enterrando? Não, enterrando não. Enterrando não, porque assim... Não, tem uma bela bandeja. Pô, que amigo é uma esse, bela hein, bandeja. meu? Não, uma bela bandeja. Sem dois, menisco não tem, coluna não tem, então assim, com 46 e 100 quilos você consegue jogar, você joga um pouco mais para trás, armando, então... Mas vai ter um videozinho aqui. Jogada. Tem um videozinho. Ó o videozinho aí. Promessa, hein? Ó, tem um videozinho assim. Vamos lá, Alex, pode mandar bala, você é o cara. O que significa, Samir, na prática, a transição energética? A transição energética, Alex, nada mais é que a gente parar de usar combustíveis fósseis, né, para começar a usar uma energia limpa. Então, assim, hoje o Brasil ainda queima muito combustível fóssil, né? Então, O assim, fóssil que você diz aí, para ficar claro, é petróleo, exato, gasolina, exatamente, etanol. exatamente. São poluentes. Poluentes, né? Então, assim, algumas resoluções que o governo federal ainda vem incentivando em relação à energia limpa, mas ainda é pouco conhecida, pouco difundida para aquele cara que quer fazer um projeto sustentável para a sua empresa ou para a sua residência, né? Uhum. Então, assim, há muito ainda a se desbravar nesse mercado, né, de energia sustentável e limpa, porque o Brasil, hoje, ele é o celeiro do mundo em relação à energia sustentável, a crédito de carbono e ESG. Nós temos uma floresta aqui, pouco explorada, vamos dizer a verdade,
E há muita dúvida, né? O que a gente pode trazer de benefício para o empresário, a economia real na conta no final do mês para esse cara, né? Então, a transição energética nada mais é de a gente parar de queimar combustíveis fósseis e começar a usar energias renováveis. Limpas e solares, né? Solar, biodiesel, né? Então, assim, a gente tem bastante caminho aí para utilizar. Eólica. Você entende que o ano de 2024 e de 2025 travam um marco no Brasil? Sim, porque hoje nós temos a lei do marco da energia, né? Que até anotei aqui, porque são muitos números, né? Então, é a lei número 14.300/2022, que ela regulamenta, né, isso. Então, o uso da energia solar, por exemplo, ela é regulamentada. Então, essa falta de informação ao empresariado, né, então gera essa dúvida. Vou colocar uma placa de energia solar, vai fazer só peso no meu telhado, vai fazer só peso no meu... Aquele terreno eu poderia estar plantando, ao invés de estar colocando uma placa de energia solar lá. Então, assim, a informação está cada vez chegando de uma maneira diferente, mais completa para esse empresário, para essa pessoa que quer utilizar a energia solar. E 2024, 2025, cara, daqui para frente, a gente não retrocede mais, a gente só tem a crescer, né? Porque os frutos estão sendo colhendo para quem está investindo nisso. Eu posso te afirmar com segurança que quem hoje tem energia solar na sua empresa tem uma economia de 90% na sua conta de energia todos os meses. Muito bom. E você entende que nesses últimos anos aquilo deixa de ser tendência e vira realidade? Sim, com certeza, porque o investimento está sendo muito forte nisso, né? Eu acho que a falta de informação, voltando nesse assunto, não querendo ser redundante, mas é um ponto super importante, né? Porque a gente visita o empresariado, Edu, e a gente ouve muito assim, olha, nunca me explicaram desta maneira. Então, desta maneira que você está me explicando, fica fácil, né? Então, cada vez mais, os bancos privados estão investindo em energia sustentável. Por quê? Porque esse banco também entendeu que ele precisa emprestar um dinheiro barato porque ele precisa bater meta de ESG. Né? Então, tudo conectado. Está tudo conectado. E ele tem que fomentar esse dinheiro também para a energia solar, para os EVs, que são os carregadores elétricos, né? Então, assim, hoje o Brasil está na vanguarda de energia solar, né? Então, se você fizer uma pesquisa no Google hoje, cara, vem muita informação, né? Obviamente que a gente tem que tomar, você que está querendo colocar na sua empresa, tem que tomar muito cuidado com que empresa você vai contratar, né? Se é certificada, se tem uma grande empresa por trás te apoiando esse negócio para você, para que você não entre em roubada, né? Esse é o caminho. Inclusive, aproveitando esse detalhe, porque para mim isso é muito importante. O meu conhecimento em energia solar é muito baixo, ainda tenho muito preconceito, estou quebrando os preconceitos ainda. O Instituto ISC Solar, lá tem informação sobre empresas que vão te entregar realmente o que estão prometendo, esse tipo de coisa? Porque eu quero... Você entendeu? Porque você estava falando assim, tem que tomar cuidado. E aí, onde eu encontro uma informação de qualidade? Assim, o ISC ele foi criado recentemente para que a gente consiga trazer essa informação mais completa para o cliente, né? Então, assim, a gente está com muitas reuniões. Então, assim, hoje a nossa rede social, a gente está atualizando ela diariamente, mas eu posso te afirmar que nos próximos dias vai estar toda a informação lá que vai dar segurança a esse empresário. Perfeito. Né? Então, é importante ele também saber aonde pesquisar. Nem que ele não feche esse contrato com a SC, mas que ele feche com uma empresa que vai entregar a solução para ele efetiva. Perfeito. Porque a gente sente hoje que o cara vai dizer, olha, eu vou investir numa usina de energia solar de 75 kW, que vai gerar 13 mil kW de energia para ele. Será que essa energia eu vou conseguir vender ela no primeiro momento? Como é que eu faço para administrar isso? Como eu entrego? Como é que eu vou entregar isso? Ah, beleza, eu vou colocar, vou instalar, vou fazer. Como é que eu consigo rentabilizar com isso? Né? Então, quando a gente fala para o cliente que ele vai gastar hoje 250 mil reais a cada 1.000 metros para fazer uma usina de energia solar e vai ter uma receita de 6,5 a 7 mil reais, ele fica meio cético. Né? Tá, mas como é que você vai distribuir minha energia? Como é que eu vou gerar? Aí você fala para ele assim, a sua energia você pode usar em até 60 meses. Nossa, mas são 5 anos, a energia vai ficar lá.
Então, assim, eu posso pegar do meu prédio aqui e mandar para o meu outro prédio? Então, são essas informações que a gente quer esclarecer para o cliente, e isso no ISC a gente vai poder fazer isso com mais clareza daqui para frente. Mas explica uma coisa, Samir, que eu outro dia estava conversando com um amigo e ele me fez uma pergunta e te confesso que eu não soube dar a resposta. Quando ali, né, a gente já conversou anteriormente sobre o assunto, então ali tenho ali meio que essa conta na cabeça de 1.000 metros, né, alguma coisa em torno de investimento de R$250.000, e ele vai ter uma mini usina, não é isso? Exato, correto. Qual que é a diferença desse cara que pega e escreve lá energia solar no Google e contrata a instalação de placas solares no telhado para esse investimento de R$250.000? Porque o cara fala assim, mas o cara me cobrou R$8.000 para colocar a placa no meu telhado. São duas coisas completamente diferentes. Você diz em relação ao cara que quer alugar o espaço dele e o cara que quer investir, seria isso? Não, eu digo o cara que ele acha que está fazendo esse tipo de investimento, mas na verdade ele está contratando só a instalação de placas, talvez para aquecer a água do chuveiro dele. Exato, né? exato. E não a contratação de um sistema que vai gerar, né? Ou seja, que serviço que você ou a pessoa que estiver ofertando vai entregar para gerar esse volume de energia que a gente está falando. O que acontece, Alex? Por isso da importância de ter uma empresa séria por trás. Tá? Hoje a ISC ela vai entregar tudo para o cliente. Tá? Mas eu tenho uma demanda de geração na minha casa de X kW. Ou seja, se ele vai estar gerando lá uma usina de 75, 13.000 kW, uma casa, vamos dizer assim, não vai gastar, sei lá, 200, 300, 400 reais. Então, é ponto fatídico isso. A gente vai cobrir a energia dele, ele vai ter uma redução zero, vai pagar só o relógio da companhia energética, seja Enia, CPFL, Electro, e o restante vai ser comercializado. Só que nossa assessoria entrega para ele já uma solução completa, tá? Inclusive de uma cooperativa, porque você como CPF ou como CNPJ, se você não for do setor de energia, você não pode comercializar essa energia. Então a ISC já entrega toda essa informação para o cliente e aí a gente consegue mostrar para ele que a energia solar no Brasil hoje é 80% mais barata do que há 2 anos atrás. E hoje, se você fizer um aporte de 250 mil, você vai ter uma rentabilidade de 2,4 ao mês. Então, assim, se você comprar um apartamento de 300 mil, quanto tempo vai demorar para retornar isso para você? Então, esse tipo de informação que ainda falta para esse cara que quer fazer investimento. Né? Então, assim, hoje na ISC a gente bem cercado de todas as informações, temos uma grande empresa por trás que nos ajuda e dá o respaldo também para esse cliente. E até vai dar um corte aqui. Então, a gente está falando que transição energética não é o futuro. Né? Já começou. Transição energética é uma realidade. E quem não se adaptar vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Muito bacana. Você viu, né? Foi até corte programado. Como que a tecnologia dessas placas evoluiu? Porque assim, eu escutei muito de o cara colocava a placa, mas em pouco tempo tinha problema, manutenção. Como que evoluiu isso? Assim, como tudo, né? Vou usar o exemplo do telefone, cada dia sai um telefone mais rápido. A placa também não é diferente. Tá? Então, a gente tem alguns fabricantes aí que a tecnologia é absurda. Hoje, a eficácia de absorção de energia da placa aumentou demais. Né? Então, por exemplo, tem um fabricante chinês aqui hoje no Brasil, que é a BYD, que hoje ela consegue pegar, inclusive, nublado o tempo. Tá? Então, porque a gente tem aquela coisa na cabeça, energia solar, então choveu, está nublado, eu não consigo eficácia de energia, pelo contrário. Então, você consegue, com placas menores, mais eficácia e, assim, sendo mais eficaz, mais barato, fica isso para o usuário também, você coloca numa área menor, né? Então, assim, você consegue também, de repente, anteriormente eu precisaria de, sei lá, de 6.000 placas, hoje com 3 eu consigo a mesma efetividade. Mas você tem ainda o espaço para colocar. Então, ao invés de você fazer uma usina de 75, você faz 2 usinas e tem mais receita ainda com uma placa mais eficaz. Bacana. Então, hoje é mais barato, mais eficiente. Mas em quanto tempo retorna o investimento? Olha, residencial a gente está falando aí em 3 anos. Tá? Então, por exemplo, hoje numa casa... 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, você vai gastar em média aí uns 60 a 70 mil reais.
esse payback volta em 3 anos para você. Já para o empresário, né, uma grande empresa, um shopping, um estacionamento, a gente está falando aí... Grandes áreas, de 2 a 4 anos, dependendo também da quantidade de energia que você vai produzir e vender. Então, pode ser menor esse tempo, tá, para um grande empresário, para uma grande usina, por exemplo. E tem algum caso que você possa ilustrar para a gente? Olha, assim, a gente trabalhou muito com... Na outra empresa que eu estava, a gente trabalhou muito com agro, né? Então, por exemplo, com produtores de leite, né? Gasta muita energia para resfriar o leite. Né? Então, assim, a placa solar veio de uma maneira para resolver esse problema. A gente está falando aí de R$480 mil por mês de energia, cara, que caiu, vamos falar aí, a R$10 mil, R$12 mil de energia. Então, assim, é um número muito expressivo, né? Que esse cliente ele investiu R$2,5 milhões, mas o retorno dele a gente estima em 18 meses. É extraordinário mesmo. E por que você acha que tem ainda resistência? É só falta de informação? Na verdade, assim, eu acho que o ponto principal hoje é a desinformação mesmo, né? Porque, como eu falei anteriormente, quantos clientes a gente vai conversar, explicar, e falar, olha, dessa maneira nunca ninguém me explicou. Então, a gente acaba destravando vários cenários que aquela pessoa tinha e preconceito com a energia solar. Né? A gente entende hoje que é muito mais assim, não vou mexer no que está dando certo, eu prefiro pagar a bandeira tarifária da minha companhia energética, que não vai baixar. Não, tá né? Vermelha de novo. Vermelha de novo, e a perspectiva 2026 é só vermelha, esse é estágio 2 já, porque a gente tem demanda de energia por conta de Copa do Mundo, eleição, o pessoal vai consumir mais energia, mas eu acredito que a desinformação hoje ainda é principal fator. Porque quando você chega no grande empresário e você mostra para ele que ele vai ter uma redução real de energia na conta dele, até 95%, e você mostra na calculadora, com conta, que esse investimento vale a pena, que o dinheiro é barato para fazer esse investimento, você quebra todos os paradigmas e todas as dúvidas que ele tinha na cabeça se cessa e ele abre para você colocar energia solar. Bacana. E tem outros pontos, né? Acho que tem a questão da sustentabilidade, né? Fato. A questão da energia limpa, a questão, né, de você contribuir para que não tenha crise hídrica, né? Exato. Né, no setor energético, bandeira vermelha. São cenários que a gente já infelizmente está não seria normal, mas que a gente está se acostumando a viver, né? E uma tarifa alta, né? Muito alta, né? E quando você chega no empresário e mostra para ele... Porque, assim, no final do dia, o que vai valer realmente é a economia e o dinheiro que vai se colocar no bolso, né? Mas quando você fala para ele que a questão do ESG é super importante e a questão do crédito de carbono, né? Hoje, o Brasil é o país que mais gera crédito de carbono, né? Porque a Europa já queimou tudo que tinha que se queimar, não tem de onde comprar mais. Então, quando você mostra isso para o empresariado, que além disso, você pode certificar ele, e ele ser um candidato a vender carbono no mercado internacional, que é uma receita muito bacana, e aí você, por ter crédito de carbono, vender carbono, você consegue dinheiro ainda mais barato nos bancos ainda, porque você fomenta a sustentabilidade. Tem uma linha de crédito especial para você começar a produzir a sua energia. Exato. Quando você começa a produzir sua energia, você está criando ali abrindo uma porta para estar apto a ceder crédito de carbono. Cedendo crédito de carbono, você consegue um crédito mais barato ainda. Exato. É um ecossistema. É um ecossistema, né? Que é realmente muito positivo, né? É que, na verdade, Edu, o banco hoje ele é um vendedor de dinheiro, tá? E ele também precisa incentivar ações de sustentabilidade. Então, quando você vai com um projeto, hoje, por exemplo, nós temos bancos aqui no Brasil que vai te dar 120 meses para começar a pagar a partir de R$3 milhões de investimento de carência, 120 meses, e você tem até 96 meses para pagar. Então, nós temos taxa a partir de 0,49 hoje no mercado sendo oferecido para R$3 milhões. Né? Hoje, a taxa mais alta que nós temos para placas de energia solar é 1,81, que é... Porque, assim, se você for pegar qualquer linha de crédito, é ridículo. Que seria muito bom. Mas se você comparar com 0,49, a gente ouve 0,49, quando você vai comprar um carro, dá 70% de entrada. Então, assim, é um dinheiro muito barato, né?
E de verdade não é difícil a aprovação desse crédito. Quando você monta, e a ESC faz isso, quando ela monta todo um estudo de viabilidade da sua empresa, do seu cliente, nós vamos até o mercado com esse estudo de viabilidade, o quanto você vai gerar de energia, o quanto você vai gerar de receita, o banco ele te empresta o dinheiro de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. Muito bom. Então, energia solar não é gasto, né? Energia Não. solar é investimento. É investimento e dinheiro no bolso, é um dinheiro muito fácil de entrar no bolso. Quando o empresário entende, eu uso essa nomenclatura, entende o game da energia solar, e aí, quando eu falo energia solar, a gente vai para outras vertentes também, dos carregadores elétricos, que está na vanguarda agora também, está muito quente isso, o cara, ele entende que ele vai colocar muito dinheiro no bolso e ele está participando de um processo de sustentabilidade. Como é que você vê, então, a gente já entrou aqui nesse assunto aí do carro elétrico, O carregador, né? Vai vir junto, né? Como é que você vê esse avanço aí, o que impulsiona, né, o mercado de energia solar e o que tem a ver com ali do impulso da indústria automotiva ali, principalmente de carros elétricos? Alex, eu acho que o carro elétrico já é uma realidade, né? Se você for pegar na história do mundo, assim, já tentamos carro elétrico durante quatro vezes, essa é a quarta vez. Eu acho que não volta mais, né? Alguns números que nós temos em relação ao mês passado, esse mês foram 25 mil carros emplacados elétricos ou híbridos em São Paulo, né? Então, a gente está falando de um crescimento de 60% em relação ao mês anterior. Né? Então, assim, eu acho que o carro elétrico já está na visão, no plano, mas ainda a gente barra em alguns fatores. Por exemplo, aí a gente cai na desinformação. Como é que eu vou comprar um carro elétrico se no meu condomínio tem uma resolução do condomínio que eu tenho que pagar aquele ponto de carregamento? Quanto vai custar o quilowatt para eu carregar meu carro no shopping ou num estacionamento? Vou até Santos, aonde eu vou encontrar um carregador para eu poder programar a minha viagem? Então, todos esses caminhos acabam trazendo a desconfiança, né? Eu sou um cara de 46 anos, eu gosto de motor, né? Ando de kart, eu gosto de barulho, mas eu já não posso mais fechar os meus olhos para essa conversão de carro elétrico e carro híbrido. Né? Então, assim, você tem carros hoje no Brasil aí que tem uma autonomia de 1.200 quilômetros. Né? Só que falta ainda essa parte estrutural de ter mais pontos de carregamento aqui em São Paulo. Somente em São Paulo. Então, tem bastante? Tem bastante. Hoje, a própria BYD sai no carro dela com um aplicativo que você consegue programar a sua viagem. Super importante isso. Mas cabe muito mais ainda, né? Eu acho que cabe em supermercado, cabe no pet shop, onde você vai deixar seu cachorro para tomar banho, eu acho que cabe em estacionamento. Então, assim, você em shopping center já tem, mas a gente vê ainda posto de gasolina. Posto de gasolina, eu acho que é fundamental. Né? Eu estava indo para o ABC, na casa da minha mãe, esse final de semana, e na entrada da Anchieta tinha um terreno lá, muito tempo parado. Hoje ele tem 16 pontos de carregamento lá e não para vazio. Então, é uma sacada que o cara teve de fazer um eletroposto mesmo na entrada de uma rodovia. Então, o cara já planeja a viagem dele, né? Pô, saio lá do bairro do Morumbi, vou pegar lá a Anchieta para ir para o Guarujá, já paro ali em 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu carrego o meu carro e faço uma viagem tranquila. Mas ainda falta essa parte de infraestrutura. E aí, se você quer ter um alcance maior de sustentabilidade, fazer um eletroposto hoje com placa de energia solar. Aí você está gerando uma energia realmente 100% limpa. Porque se você pegar em shopping center, por exemplo, eu posso te afirmar que quase 90% deles usa diesel para alimentar os carregadores elétricos ou usa gás natural, que gás natural é mais caro que energia solar. Então, assim, como é que você vai bater uma meta de ESG se você está fazendo tudo ao contrário? Sim. Então, falta a informação, falta o conhecimento de como fazer, porque não é só oferecer o serviço, mas é oferecer o serviço de uma maneira correta. Às vezes você colocar o serviço num shopping center e ele ser abastecido com gás natural através do gerador. E você tem hoje algum tipo de inovação no carregamento desses carros? O que o mercado oferece hoje como solução? Cara, como solução, assim, é o tempo de velocidade e cada vez mais está mais barato.
né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um grupo com uns amigos e eu vi um vídeo que em 5 minutos na China, a China está em outro patamar, eles conseguem abastecer a bateria inteira de um carro em 5 minutos. Então, assim, é absurdo. É Quanto tempo absurdo. vai demorar para chegar aqui? Não sabemos ainda. Mas se você pegar essa transição energética para carregador elétrico, a gente volta um pouquinho para trás, lá 2023, um carregador elétrico custava R$300 mil. Hoje você encontra aí por 120, 130, 140 mil reais. E esse cara que quer fazer esse investimento, se ele está no alto fluxo, por exemplo, ele tem uma receita de 20 mil reais por mês. Mas tem um detalhe aí, acho que o que o Alex puxou, e eu acho que eu vou complementar, porque para mim essa inovação está nesse ponto, que quando eu penso em carregar o meu carro elétrico, não o meu, porque eu não tenho. Ainda. Vamos ver. A BYD parece que vai providenciar aí algum Vai veículo pro deixar um emprestado comigo para ver se eu acostumo. Eu ia pedir dado, né? Mas já que você quer empréstimo, tá tudo bem. O tempo de carregamento que eu vejo é 1 hora e meia para eu carregar. E já tem evolução nessa Já. tecnologia aqui no Brasil Aqui hoje? no Brasil, você tem carregadores aí de 20 minutos. Né? Então, assim, quanto mais quilowatt a máquina oferece ali, mais rápido ele é. Tá. Né? Porque, por exemplo, nós somos perto de um shopping aqui e você vê, eu tenho um grande amigo meu que ele vai pela manhã, ele chega às 11 da manhã, ele coloca o carro dele lá, coloca o QR Code e vai fazer outra coisa. Ele volta às 6 horas da São tarde. todos os dias, tá? Eu vejo o carro, não vamos falar o nome aqui da pessoa. Não vai citar o nome da mas pessoa, são todos mas os o carro dias, tá lá. Todos os Tá dias. lá. Então, assim, ele fala assim, pô, eu sei que vai demorar, porque lá é um carregador de carga lenta. Né? Obviamente que a gente tem tipos de carregador de carga rápida, para carro 100% elétrico, e carga média para carros híbridos, porque é diferente a voltagem. Mas esse cara, ele já está habituado, ele sabe que no shopping, por exemplo, ele vai perder o dia dele, então ele deixa o carro lá e vai fazer outra coisa. Com essa evolução, o que eu imagino, e eu acho que é o melhor cenário, se você vai ter um estacionamento de alta rotatividade de carro, então, por exemplo, em frente a uma universidade, você tem do próprio shopping pensar que ele pode ter mais receita com isso. Você ter uma carga lá de 25 minutos, em média, por exemplo, cara, deixa um funcionário lá. Porque é o tempo de você ir ao supermercado, é o tempo de você ir na farmácia, é o tempo de você ir a um restaurante, ele tira o seu carro daquela vaga e coloca outra lá. Então, assim, a rotatividade vai fazer a diferença. Sim. Então, hoje o cara ele imagina que realmente vai demorar, é lento. Então, assim, putz, o que eu vou fazer? Estava vendo um vídeo hoje, se você colocar o teu BYD, tá, da Alfen, que é o menorzinho, numa tomada 110, são 40 horas na sua casa. A BYD, ela manda, né? Não só a BYD, Já vem, já. manda, né? Mas tudo bem, vou colocar, mas 40 horas é muita coisa. É muita coisa. Sim. Né? Então, assim, hoje o eletroposto e os pontos de carregamento, eles querem cada vez mais fluxo de cliente. Então, por isso que é importante, de repente, na frente de um pet shop, na frente de um restaurante, um estacionamento mesmo, para poder fazer essa Tem que ser rotatividade. rotativo, né? Rotativo. Pensa um carregamento de 15, 20 minutos, ele se encaixa em qualquer lugar. Eu vou no Qualquer posto, lugar. tomo um café, carregou. Exatamente. Se eu vou no pet shop, é o tempo de eu comprar uma ração. Não é nem Exatamente. de esperar tomar o banho, não. Exatamente. Então, assim, eu acho que cabe em todos os tipos de comércio. Né? Então, se o empresariado tiver essa noção, que ele vai virar destino final. Tá? Esse cara que tem um aplicativo, quando você coloca um carregador no seu estabelecimento comercial, automaticamente ele é atualizado. Né? Via Google, via Waze, via Google Maps. Então, esse cara vira destino final também. Então, eu vou passar lá na loja do Edu, depois eu vou abastecer aqui, se eu precisar de mais carga, eu vou na loja do Alex, eu tenho também outro carregador lá. Então, você consegue resolver a vida do cliente com informação. E o Brasil está preparado para uma frota majoritariamente elétrica? Não, por falta de estrutura. Então, para o pequeno e médio empreendedor, já é possível ele pensar em fazer dinheiro Sim. com essas ferramentas. Sim. Hoje, por exemplo, a gente vê muitos empresários que eles estão fazendo o ponto de carregamento com telhado de energia solar, comprando 5, 6 carros elétricos e alugando para o pessoal de aplicativo. Ele montou tipo uma mini cooperativa,
Tá nesses grupos aí fomentando a informação de carro, cobra R$ 500 por semana, o cara vai acabar usando o espaço dele para abastecer o carro, vai eletrificar o carro. Então, assim, hoje eu não acredito ainda em 100% da massa de carros do Brasil elétrica. Eu acho que acaba sendo um sonho um pouco distante, mas, assim, a gente já ultrapassou uma barreira muito grande. Muito grande, né? Então, por exemplo, hoje, em relação ao mês passado, são quase 80% a mais de carros vendidos. Está crescendo cada dia. Ainda não acredito, né? Porque se pega algumas montadoras que elas são céticas. Volkswagen é cética, né? Ela não está enveredando por esse caminho elétrico ainda, ou o híbrido, mas você pegar as grandes marcas, você pode pegar aí, mesmo Porsche, por exemplo, já tem a Taycan. Tudo bem, tem gente que não gosta, né? É um carro que custava 1 milhão, hoje você vai comprar um seminovo por 300. Então, assim, a desvalorização ainda que o mercado automobilístico faz do carro elétrico, eu acho que é uma judiação, vamos dizer assim, né? Porque majoritariamente ainda é a parte de combustão, é a parte de gasolina, de diesel, e o mercado é muito forte, né, cara, para não deixar esse mercado crescer de uma maneira mais latente. Mas eu acredito que devagarzinho, né, a gente pode, né, o Brasil, está vendo o vice-presidente falar que acabou agora a COP30, que até 2030 precisa incentivar as energias renováveis, carros elétricos. Então, assim, com incentivo, qual que é o incentivo para você ter um carro elétrico hoje? Eu acho que é o IPVA. Né? Tem uma montadora em São Paulo hoje, que se você comprar um carro deles, da marca Toyota, por exemplo, você no primeiro ano você tem 2 anos de isenção de IPVA, no terceiro ano você paga 50%, no quarto ano você paga 75%. Então você está falando de um carro de R$ 222 mil, um Corolla Cross, por exemplo, que vale bastante. Então a gente está falando de IPVA de 8, 2 anos são 16. Então se você faz conta, você fala, cara, eu vou. Eu acho que a questão do automóvel, que você estava citando, inclusive a quantidade de emplacamentos em São Paulo, tudo, a Volkswagen pode não vir, a Ford pode não, mas a Toyota entrando do jeito que ela está conseguindo uma penetração Sim. que é muito importante no mercado. Sim. Até porque, e que eu acho que é engraçado, ela está conseguindo entrar no mercado de pessoas mais velhas. Exato. Que eu tenho amigos que já passaram aí de 60 e poucos anos e que tem o... Que é um cliente fiel da marca. É né? isso, e tem tá com carro híbrido agora. E vamos combinar uma coisa, o cara que compra um Corolla, ele não se importa se o carro é bonito. Ele quer um carro robusto, ele quer um tanque de guerra. Né? Porque vamos ser sinceros, porque um Corolla, a manutenção de um Corolla é água, óleo e pneu. Eu trabalhei anos no setor automotivo, e o cara que compra um Corolla, ele não é aquele cara apaixonado. Ele quer um negócio que resolva a vida dele e não vai dar manutenção. Então, exatamente o que você está falando. Está pegando esse público que era cético, né? Que era de uma visão mais conservadora. Que, então, você pega os híbridos hoje da Toyota, por exemplo, 1.200 de autonomia. Com uma isenção aí de 2 anos de IPVA, o cara fala assim, cara, eu quero. Então, mas acho que a desinformação também, né? Primeiro tem a barreira, né, do importado, né? Que acho que o brasileiro tem esse negócio, né? Não, eu quero ter carro marca nacional. Que é uma coisa que vem mudando já há muito tempo, o mercado se comporta de jeito diferente, mas a gente sabe que ainda tem esse preconceito. E aí depois vem aquela desinformação, né? Gasta pneu, não gasta pneu, não tem óleo, não tem óleo, né? O que eu preciso fazer? O pneu gasta mais rápido. Aí a bateria, né? se queimar a bateria lá, quanto vai custar? Exatamente. Então, é muita desinformação, de verdade. Muito achismo, né? Exato. O folclore, que normalmente para o lado negativo. Exato. E eu não sei, todas as pessoas que eu conversei até hoje que têm o carro falam bem. Sim. Quem fala mal é que não tem. Exato. Eu não conheço alguém que tenha e fale Fale mal. mal. Ou porque não conhece, Exato. né? Ou porque não conhece. Eu peguei um taxista outro dia com um Dolphin e ele falou, cara, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, tô super feliz e a minha rentabilidade mensal, semanal, mudou completamente. É absurdo. Muda da água pro vinho. Exatamente. Taxista, Uber... Eu falo do meu preconceito por carro elétrico, até brinco muito com isso. É brincadeira, não tem nenhum, não é nada real, mas enfim.
esse preconceito acabaria se eu vivesse do carro. Porque aí eu não tô mais preocupado se o carro é elétrico, se não é elétrico. Eu quero saber se ele me dá dinheiro. Exato. Se ele me dá dinheiro, é isso que eu quero, e é isso que eu vou usar. Ao mesmo tempo que se eu vou usar um carro que também não me dá gasto, também é ele que eu vou usar. E eu acho que tem que ser simples assim. Mas ainda o brasileiro ainda tem preconceito. Né? Então, mas eu acho que quebra esse preconceito quando você fala em dinheiro. Em dinheiro e informação. Dinheiro. Aí mudando agora de assunto, né? Quando a gente sai da linha do dinheiro, que acho que as duas soluções ali estão focadas, né? Para quem agora tá consumindo, tá focado ali, né, na energia solar, ali na economia, e no carro elétrico também na economia, mas tem uma questão de propósito, uma questão ali mais de sustentabilidade, né? De empresas mais bem vistas, né? Que é a questão do ESG. Como é que você vê essa questão? Hoje as empresas, o que elas estão buscando quando elas falam em ESG? Vamos lá. São vários tópicos, né? Então, ESG. Ambiental, social e governança. Então, quando a gente fala em ambiental, a gente está falando de emissão de carbono e uso de energia limpa. Então, seriam os principais. Quando a gente fala de social, é diversidade e inclusão. Né? E de governança, a gente fala transparência e compliance, que são os pontos mais principais. Hoje, todas as empresas, eles precisam estar se adequando ao ESG. Então, assim, hoje, o fator mais preponderante do ESG, a gente vai falar que é energia limpa. Mas ela vai muito mais do que só a empresa produzir energia limpa, solar, carro. A gente fala de colher resíduos também. Então, você pega, por exemplo, usar um exemplo de um shopping. Cara, o shopping que faz a coleta do resíduo de lixo, por exemplo, dá um exemplo aqui, Shopping Eldorado. Eldorado é impressionante. Tem um telhado verde ali, que com certeza para eles também gera isenção de imposto, porque parte daquela horta verde eles doam para a instituição de caridade. Então, assim, isso são práticas. Hoje, se você for ver um shopping que faz ESG, além do Eldorado, o que ele faz de ESG? Ele recolhe bateria de celular, pilha, tampinha. É muito pequeno Para o que ele pode oferecer. porque ele pode oferecer. Né? Então, quando você toma a decisão de fazer um investimento numa usina de energia solar, colocar um carregador elétrico, você está fazendo o ESG de uma maneira muito mais efetiva para o mundo. Né? A gente está falando do E maiúsculo. Então. Exato. Você está entregando muito mais aquilo. Aí a gente vem na parte que é mais importante para o empresariado. Cara, eu estou fazendo toda essa integração de ESG, cara, eu vou no mercado buscar mais financiamento. Com certeza ele vai conseguir de uma forma muito mais rápida e um dinheiro muito mais barato. Silêncio, 1 minuto de silêncio. É o corte. Vamos lá. Vou voltar, então. Porque quem se perdeu fui eu. Como que funciona o crédito? Eu falei que eu ia voltar aí, você volta? Peraí. Peraí que agora eu tenho uma ideia agora. ESG. Governança. Pode falar. Não, manda bala. Agora fudeu, que eu também me perdi agora. Como funciona o crédito de carbono? Quem pode gerar? Quem pode gerar, assim, toda ação que você economiza em CO, se você elimina CO2, isso é gerado um crédito de carbono. Existem empresas certificadoras que vai fazer esse estudo para você. Então, assim, tudo é muito, tem que ser muito bem informado isso para o cliente que quer ter essa questão do crédito de carbono. Quando a gente vai fazer um estudo de viabilidade para ele, da implantação da energia solar, também nós vamos medir a equivalência de carbono que esse cara vai reduzir. E a gente consegue estimar futuramente quanto esse cara vai ter de crédito de carbono. Então, assim, o estudo de viabilidade é super importante, porque aí você vai quantificar a placa, o inversor, a quantidade de conectores, e aí você pode mensurar quanto esse cara vai economizar e quanto esse cara vai gerar de crédito de carbono. Legal. Essa é a diferença de contratar um amador, né? Essa é a diferença de contratar um amador. Vai ter ali, né? Essa não, o cara vai só querer vender. Payback, exatamente. Né? Então, você tem todos esses estudos que você entrega para o cliente. Essa certificação te ajuda na venda, é isso? Com certeza. Porque hoje você só consegue vender carbono se você tiver uma empresa certificadora que vai fazer isso para você. Inclusive, eu estou terminando uma extensão de certificação de crédito de carbono, porque você entrega na solução para o seu cliente tudo.
né? Então, você consegue falar com propriedade o quanto ele vai gastar, quanto vai custar tudo e quanto ele vai rentabilizar isso a médio prazo, com a emissão de crédito de carbono também. Okay. Conta um pouquinho da história. Como é que nasceu? ISC, o Instituto Solar e Carbono. Isso. Qual que é o propósito? Como é que surgiu essa ideia? Em 2022, eu sempre trabalhei com consultoria, né? Na minha trajetória, depois de pandemia, eu resolvi fazer uma consultoria mais abrangente para um cliente, né? Uma visão 360 do negócio dele, com especialização em marketing, e participo de um grupo de empresários, e lá eu conheci uma pessoa que fala em nome da BYD na questão de energia solar. Falei para ela que eu não era engenheiro, que não entendia. Ela falou, não, eu quero alguém comercial para que a gente consiga fomentar essa questão de energia solar aqui nos shoppings, em prédios comerciais, em condomínios em São Paulo. Né? Porque eu tenho uma demanda muito grande, segundo ela, eu tenho uma demanda muito grande de investidores que já compraram uma usina e eu não tenho telhado para alugar. Fechei essa parceria com eles e desde então eu mergulhei na questão de energia solar, participando de muitos cursos, né, muitos congressos, entendendo cada dia mais o que a gente pode entregar para o cliente. Hoje, muito mais maduro, a gente criou o ISC para também ajudar na questão pública, né? Porque a gente vê que o setor público está começando a entender que se você é um gestor de uma cidade, vou usar um prefeito, por exemplo, se você é um gestor de uma cidade, você precisa se preocupar também com a energia que você consome na sua cidade. Né? Que herança você vai querer deixar, que legado você vai querer deixar para o seu sucessor. Então, assim, a gente criou o Instituto para justamente também pegar o setor público e o setor privado. Entregar uma solução para esses dois setores de uma maneira mais eficaz. Né? Então, assim, hoje eu tenho muito respaldo dessa minha parceira, que me ajuda muito, que é engenheira de formação. Então, assim, todos os estudos de viabilidade são feitos por ela. Eu faço mais a parte de gestão e a parte comercial do negócio. Bacana, muito bom. Então, num futuro próximo, uma empresa que não for sustentável vai deixar de existir? Vai deixar de existir, não vai conseguir crédito no mercado e vai ficar para trás. E assim, vai perder muita oportunidade, né? Porque, por exemplo, além do ESG, a gente tem uma normativa que vai vir a partir do ano que vem também, que é a NR1, se eu não me engano, aí, de questão de saúde mental do funcionário, que também vai fazer parte da questão de governança. Né? Então, a gente precisa estar mudando. Né? Então, a gente entende que o tempo vai passando, a gente precisa estar melhorando também como pessoa. E se essa empresa não entender que ela precisa fazer a transição energética dela, ela vai ficar para trás. Inclusive, vai ficar dependente de uma energia que está ficando escassa. Ficando escassa e vai ficar cara. Então, assim, hoje a gente consegue substituir um microfone, substituir uma caneca, mas para fazer tudo isso aqui, a gente precisa do quê? De energia para produzir isso aqui. E a energia está cada vez mais cara. Né? A gente tem o sol aqui batendo na nossa cabeça todos os dias. Aqui, a gente mora num país tropical. Né? Tudo bem, a gente está passando por um período de muita chuva, mas a energia solar ela continua também se recarregando e não vai deixar de produzir porque está nublado ou está chovendo. Então, se o empresário entender isso, que essa transição energética é necessária para que ele consiga sobreviver também financeiramente, parar de pagar uma tarifa alta, ele vai ficar para trás. Próximos 5 anos, 2027 até 2030, o que tem aí para o Brasil? O que você vislumbra? Olha, a gente vou usar o exemplo aqui da Prefeitura de São Paulo, principalmente com a eletrificação de frotas, né? Eletrificando a frota, você vai diminuir a emissão de CO2 na atmosfera violentamente. Né? Então, por exemplo, o prefeito de São Paulo tem um projeto que ele quer eletrificar pelo menos 80% da frota até 2030. Eu acho uma iniciativa fantástica isso. Né? Só que para você eletrificar, não é só você ir lá e comprar o ônibus elétrico, comprar as vans elétricas. Você precisa criar toda uma infraestrutura, tá? De carregadores, de placas de energia solar, para que consiga atender a população. Então, assim, eu vejo o Brasil pioneiro nessa transição. Óbvio, se a gente falar de China, que os caras estão em outro nível, mas eu acho que daqui 5 anos o Brasil ele vai estar muito melhor, as pessoas terão muito mais informação, que tenham mais empresas, que fiquem mais competitivos, que apareçam mais empresas sérias
para entregar energia, vender energia. Não só... Porque, assim, o Instituto ISC hoje, ele não quer nem... Se você não comprar energia conosco, não tem problema, mas você vai sair de lá informado de todos os processos que você vai ter até a instalação da sua usina. Hoje, uma usina de 75, por exemplo, a gente está falando em 90 dias para ela ficar pronta, em média. Caramba, é muito rápido. Né? Então, por você pega... Né, a gente tem um cliente aí que tem 43 alqueires. A gente está falando de uma usina de 3 megas. Cara, é muita energia. É muita energia. Então, assim, nós estamos falando de um processo de 2 anos. Quando você fala, mais uma vez, meu conhecimento é zero. Você está falando uma usina de 75, 3 megas. Uma usina de 75, 10 casas, 20 casas. Me dá uma ideia, uma noção. Só pra gente poder... É difícil mensurar. Tá? Então, eu vou usar, por exemplo, uma usina de 1 mega hoje, a gente está falando aí em 12 mil famílias. 12 mil? Foi espontâneo. 12 mil. É muita energia. É muita energia mesmo. E eu não tenho dinheiro para investir, mas tenho espaço físico. Você tem solução? Tem a solução. A gente tem alguns parceiros que a gente indica. Vamos fazer o estudo de viabilidade, né, e buscar um melhor dinheiro para você. Como eu falei, dependente do tamanho, né? Então, falando no meio empresarial, se você tem um espaço lá, a partir de 1.000 metros quadrados, eu quero montar uma usina, eu quero vender, nós vamos fazer um estudo de viabilidade para você. Você aprovando esse estudo, a gente vai até o mercado buscar o dinheiro mais barato para financiar a sua obra. Então, assim, dependendo dos casos, como eu falei inicialmente, você tem até 120 dias para começar a pagar. 120 meses. 120 meses para começar a pagar. Então, assim, é muita coisa. Ou seja, você vai estar com a sua usina pronta, colocando dinheiro no bolso e não começou a pagar ainda. E vendendo no mercado. Porque, assim, a gente ouve muito assim, eu tenho uma usina no meu terreno, na minha empresa, e eu não tenho uma cooperativa. Não, nós já entregamos toda a solução, porque a sua energia está vendida, garantida já. Ela não vai ficar parada. Então, ela vai te dar uma receita recorrente ali também. Dificuldade aí do mercado. Porque, assim, a pessoa ela quer vender hoje a usina para você e só quer te vender. Então, na ISC, a gente vai entregar toda essa solução. Né? Inclusive, quem vai comprar essa energia, quem vai administrar essa energia e como você vai receber essa energia na sua conta todos os meses. Muito bom. E dentro desse mercado, quem que você acha que vai ter um crescimento mais rápido? A energia solar, a eólica ou a mobilidade urbana? Eu acho que a solar. A eólica ela já está um pouco mais evoluída, mas ainda é uma solução muito cara. Né? Aquelas elas são gigantes e é muito caro manter aquilo lá. A manutenção daquilo né? É absurdo, eu não consigo mensurar quanto que é. Eu acho que a energia solar e a mobilidade urbana tem tudo para ser, sabe, assim, divisor de águas mesmo para esse país aqui em relação à transição energética. Que conselho que você dá para quem quer investir ou empreender nesse setor aí de energia solar? Procura a ISC, que a gente tem a melhor solução para te atender. Você viu? Foi um tiro, né? Cortes rápidos Tramontina. Para quem tem medo, acha caro. A ISC está aqui para te ajudar. A gente tem hoje os profissionais para te ajudar. Eu, pessoalmente, vou estar entendendo a sua necessidade. Então, assim, se a gente vê que a viabilidade não é possível, a gente não vai te vender um sonho. A gente quer te vender uma realidade de rentabilidade, com você planejando todo o fluxo de custo que você vai ter. Então, assim, a ISC hoje vai entregar toda a solução para o cliente. Então, assim, não tenha medo. Então, transição energética não é uma opção. É o caminho, né? É uma realidade. É uma realidade. Quem não fizer, vai ficar para trás. Samir, assunto muito interessante. Parabéns aí pela explanação. Obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que tudo que mexe com economia, mexe com propósito, mexe com o meio ambiente, eu acho que movimenta, né, a roda. O mundo fala essa língua hoje e o Instituto Solar e Carbono, eu acho que vem para, né, contribuir com essa informação, dando informação e trazendo esses benefícios aí para a sociedade. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco e querendo voltar. As portas estão abertas. Obrigado.
Eu que agradeço, Edu, Alex, a oportunidade de poder esclarecer um assunto que, assim, na cabeça do empresariado é muito nebuloso. Né? Então, me coloco à disposição aí e muito obrigado pela oportunidade. A gente tem como propósito aqui no 360, eu sempre bato nessa tecla, que é levar conhecimento, levar informação para o público. E eu acho que esse tipo de informação é muito importante porque a gente está vivendo isso. Sim. Não é uma coisa que pode vir a acontecer. Não, já está na nossa porta, né? Então, eu acho que é muito bom a gente conseguir esclarecer, porque Sim. vai abrindo a nossa... Do mesmo jeito que abre a nossa mente aqui, acho que vai abrindo também a mente de quem está... E se a audiência tiver alguma dúvida, vir alguma pergunta depois, a gente está aqui para esclarecer e Então, ajudar. além da cesta, do basquete que a gente vai colocar, acho que o Du põe ali. Vou colocar, vou falar sobre isso agora. Então, se você quer entender mais sobre energia solar, vamos falar sobre ESG, né? É focado no E, mas entender mais sobre ESG, crédito de carbono, também sobre projetos sustentáveis. A gente pode entrar lá no @isc.solar, que é o Instagram deles, @isc.solar, que está passando aqui embaixo enquanto eu falo. E lá você vai conseguir encontrar muito mais informação, ter acesso a tudo. Então, a gente agradece. Eles têm um conteúdo lá direto, projetos reais, tem informação. E, além de economizar dinheiro, vai ajudar o planeta. Exatamente. A gente tem aqui um presente, que é a nossa caneca do 360 Talks. Todo mundo que participa aqui ganha um brinde. E é água, hein? É o que falam. Gente, curte, compartilha, comenta no final e até o próximo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu! Valeu. Terça-feira tem mais. Show! E aí?